Olá, alunos do quinto ano! Hoje, 1º de julho, mês 7, não é isso? E vamos seguir, né, de revisão, ciências, vamos lá? Bom, o que nós vamos ter na nossa avaliação de ciências? Todo o nosso conteúdo de ciências. Porque, gente, eu fiquei pensando no que colocar, né, no que trabalhar em ciências, né? Na nossa avaliação, e eu cheguei à conclusão de que todos esses conteúdos eles são importantíssimos para nós, né? Que tirando um fica naquele desfalque. Mas eu prometo uma coisa, não colocar além nada mais do que 10 questões, tá? Para vocês em ciências, uma ou duas questões de cada assunto, né? Porque nós estamos falando sobre os sistemas e cada um desses sistemas ele tem a sua relevância, a sua importância, né? Para o bom funcionamento do nosso corpo. Deixa eu ajeitar bem aqui essa câmera, gente. Ai, pronto, acho que melhorou aqui, né? Ok, tá certo? Então, a gente começa lá pela página 3, Sistema Cardiovascular, que é um sistema, né, onde é transportado, né, que trabalha ali, então, com o nosso sangue, né, isso, a circulação do sangue pelo nosso corpo, composto, né, do coração, que tem, né, essa função importante, que juntamente com o sangue e os vasos sanguíneos constituem esse sistema cardiovascular. E aí, fazendo aquele resumão, né, o que a gente sabe agora? Que o sistema cardiovascular ele tem a função de transportar os nutrientes, transportar o oxigênio para todas as partes do nosso corpo. Que o sistema cardiovascular ele é formado pelo coração, pelos vasos sanguíneos e pelo sangue. O que mais a gente pode falar acerca do sistema cardiovascular? Que o coração ele apresenta 4 cavidades, importantíssimo, gente. 2 ventrículos e 2 átrios. E aí eu quero ressaltar para vocês também que o coração humano é um órgão oco, tá? E a principal função do coração é impulsionar o sangue rico em oxigênio e nutrientes para toda parte do corpo, ok? Muito bem. Falando sobre os vasos sanguíneos, nós podemos ver também que esses vasos eles se dividem em 3: artéria, veias e os capilares, tá? E aí nós temos também a função de cada um, né? As artérias elas transportam o sangue que sai do coração para toda parte do corpo. Ela tem paredes mais grossas e elásticas para aguentar a força do bombeamento do coração, né? As veias elas conduzem o sangue vindo do corpo em direção ao coração. Então, enquanto as artérias ela transportam o sangue que sai do coração para o corpo, as veias elas conduzem o sangue que vem do nosso corpo em direção ao coração. E os capilares eles permitem as trocas entre o sangue e os tecidos. Os capilares conduzem oxigênio e os nutrientes para as células e recolhem das células o gás carbônico e os resíduos produzidos pela atividade celulares. Ok? E aí tem uma coisa também importante que eu quero ressaltar, né? As hemácias, tá? Elas são as células que existem em maior quantidade no nosso sangue, tá? No sangue humano. E os leucócitos, que são os glóbulos brancos, realizam a defesa do organismo contra micro-organismos causadores de doença. Importantíssimo, não esqueçam, tá? Então vamos lá. E aí nós podemos também falar do sistema urinário. O sistema urinário ele filtra o sangue e excreta os resíduos gerados pelas células. O sistema urinário ele é formado por rins, uréteres, a uretra ou ureteres, tá, gente? Que não tem um acento. E a bexiga urinária, tá? O sistema cardiovascular e o sistema urinário, eles funcionam de forma integrada, tá certo? Por quê? Porque o sistema cardiovascular é responsável
por levar oxigênio e nutrientes por todas as células, né? Como eu já disse isso para vocês, do corpo, pelo sangue, por meio e receber o gás carbônico e os resíduos metabolizados pelas células. O sangue que retorna ao coração, tá? Portanto, menos oxigenado e rico em sais e substâncias tóxicas ao organismo. E aí vem a integração, né, do sistema urinário, que vai fazer o quê? Vai filtrar essas impurezas, né? E esse papel é realizado pelo sistema urinário, cuja estrutura no interior dos rins retiram os metabólitos que, em conjunto com a água, formam a urina, o qual então é eliminado do organismo, certo? Se tiver essa perguntinha lá para você marcar, já estou dando aí a resposta para vocês, tá bom? Então vamos lá, seguindo, vamos falar um pouco mais. E aí a gente vai falar agora, gente, do sistema nervoso. Então o que a gente pode ressaltar aí do nosso sistema nervoso, Vamos lá. O sistema nervoso, ele é formado pelo encéfalo, pela medula espinhal e pelos nervos, tá? O encéfalo, ele fica no interior do crânio e ele é dividido em 3 partes principais, que são o cerebelo, o cérebro e o tronco encefálico. Não esqueça. A medula espinhal é protegida pela coluna vertebral. Muitas pessoas, gente, dizem medula espinhal. O nome é medula espinal, tá? Os nervos são cordões formados por feixes de fibras nervosas que podem partir da medula espinal ou do encéfalo, tá? As principais células do sistema nervoso são os neurônios, que conduzem impulsos nervosos em regiões denominadas de sinapse ou sinapses. Os órgãos dos sentidos, eles apresentam células sensoriais que conduzem sinais aos nervos e estes levam as mensagens que são interpretadas no cérebro. Então, o cérebro interpreta os sinais que foram emitidos e devolve para a região lá do corpo, tá? Que mais que a gente pode ressaltar acerca do sistema nervoso? Vamos lá. São os sentidos, né, que são os estímulos do ambiente, que são captados pelos órgãos dos sentidos. Quais são os órgãos do sentido, né? Isso nós já trabalhamos, né? Isso desde as séries iniciais, não é isso? E ao receber esses estímulos, né? Esses órgãos, eles emitem isso para o nosso sistema nervoso. E aí daí a gente sente o cheiro, a gente sente o sabor, a gente escuta, né, os barulhos e a gente pode perceber o que está à nossa volta, tá? E aí a gente vai lá para o sistema endócrino, tá? Ele diz que todas as nossas sensações, aquele susto, o medo, né, o coração quando dispara, essas sensações, elas são controladas pelo sistema endócrino, que com o sistema nervoso, né, em conjunto com o sistema nervoso, ele atua para controlar o funcionamento desse organismo. E aí ele diz que ele vai nos mostrar lá na página 29 as principais glândulas que compõem o sistema endócrino, que é a hipófise, a glândula tireoidea, a glândula as suprarrenais, o pâncreas, os ovários e os testículos. E aí ele vem dizendo um pouco sobre cada uma, né? Que a hipófise ela é considerada a glândula mestra. Por quê? Porque ela comanda o funcionamento das demais glândulas no nosso corpo e também produz o hormônio responsável pelo crescimento. A tireoide controla o nosso metabolismo. As suprarrenais produzem a adrenalina,
Os ovários são glândulas femininas, não é isso? Que produzem os hormônios femininos. O pâncreas produz a insulina, que controla a quantidade de açúcar no sangue, né? E os testículos é uma glândula masculina, secreta os hormônios sexuais masculinos e produzem os espermatozoides, ok? E aí também o sistema locomotor é mais que uma revisão, porque a gente também vê isso nas séries iniciais de ensino fundamental, né? E é o sistema locomotor que realiza os movimentos do nosso corpo. Esses movimentos, eles dependem da ação conjunta dos ossos, dos músculos e das articulações sob o comando do sistema nervoso. E aí eu quero passar a última atividade desse módulo, né, de ciências, que está lá na página 38, tá? E também vamos corrigir a página 36, né? Acredito que eu não corrigi com vocês, que ele fala sobre os movimentos do corpo humano, são realizados por meio de uma combinação entre o sistema nervoso e ossos, articulações, músculos e músculos esqueléticos, né? Essa é a resposta, alternativa B. Aí diz assim, leia o texto e em seguida faça o que se pede, tá? E aí, após a leitura, ele pergunta, o texto cita 3 problemas que afetam a coluna vertebral. Marque um X nas principais funções da coluna vertebral. Então, para que serve a coluna vertebral? Para sustentar o nosso corpo, e ela também é formada por ossos achatados que protegem a medula espinal. Aí ele pede para você pesquisar na internet ou em publicações da área o significado de escoliose, espondilose e hérnia de disco, né? A escoliose, né, é um problema na coluna que deixa um lado maior que o outro. A hérnia de disco, né, gente, essa é uma doença terrível nos ossos. Afeta a parte aqui de trás, né, tanto homem como mulheres, enfim. Geralmente se fazem uma cirurgia, né, quando o osso aqui atrás, né, no finalzinho, ele tem um desvio, né? E quando um bate com o outro, se choca ali, causa uma inflamação muito grande, uma dor insuportável. E as pessoas têm que, às vezes, fazer uma cirurgia, tá? Esse espondilose eu não conheço ainda, não sei do que se trata, mas eu também vou pesquisar, que eu fiquei curiosa por saber. Tá? Na terceira questão diz assim, faça uma pesquisa em livros da internet, depois escreva o nome dos ossos indicados no esqueleto representado a seguir. Então nós temos o crânio, a coluna vertebral, as costelas e o húmero, né, que é essa parte. Aí nós temos o fêmur e temos o tíbia, né, que é o ossinho fino lá da parte das nossas pernas, tá? Aí diz, alguns músculos, como os das pernas e os dos braços, estão ligados aos ossos por um tecido muito resistente chamado de tendão. Para realizar movimentos do corpo, os músculos puxam os tendões, os quais, por sua vez, puxam os ossos. Com base nessas informações, descreva o que está acontecendo na situação 1 e 2. Na situação 1, o bíceps contrai, o tríceps relaxa e os tendões ligados aos bíceps puxam o antebraço, que se flexiona sobre o braço. Na situação 2, o tríceps contrai e o bíceps relaxa. O tríceps puxa os tendões, fazendo com que o braço estique. Tá? Então é isso, meus amores. Espero ter ajudado vocês, né? Ter clareado um pouco as ideias, né, isso, sobre o que aparentemente vai cair, né, na nossa avaliação, né, por onde começar a estudar, os pontos importantes, relevantes, né, isso, para a nossa avaliação de ciências. Beijo grande no coração, estudem bastante, tenho certeza, conheço vocês, a capacidade que vocês têm, o desejo a curiosidade em aprender, isso é importante. Bom, beijo grande e até a nossa avaliação de ciências. Tchau, gente!